Vitor. Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Bom, o Sport Clube do Recife fez ontem um bom jogo e conseguiu mais uma vitória na Copa do Nordeste. Desta vez o Leão ganhou por 2-1, poderia ter sido até mais, né? Pelo volume de jogo no primeiro tempo implantado pelo Sport. Teve aquele vacilo no gol do Altos, mas foi bem superior no jogo o Sport, né? O Sport no geral foi melhor, mas deu umas vaciladas ao longo da partida, né? Aqueles primeiros 12 minutos do Sport foram arrasadores, né? Ali no primeiro tempo, o Sport tomou conta da partida, foi o dono absoluto da partida. O time do Altos muito mal saía para o jogo, não conseguia fazer uma só transição. O Sport faz um gol já aos 4 minutos, isso também dá a boa performance do time dentro de campo. Só dava Sport, gente. Agora, depois que o Altos faz um gol de bola parada, o Altos que não tinha ido uma só vez na área do Sport Clube do Recife, mas numa bola parada conseguiu balançando as redes rubro-negras, a bola sobrou lá para o Arlan, que estava sem marcação, e ele manda uma pancada no fundo das redes do goleiro do Sport Clube do Recife. Depois deu uma caidinha de produção. O Sport terminou cedendo um pouco mais de espaço para o time do Altos, que ainda chegou em 2 oportunidades, levando perigo à meta do Sport. Mas logo o Sport retoma a sua potencialidade dentro do jogo e consegue fazer o segundo gol para dar uma tranquilizada geral em termos de primeiro tempo. Aquele segundo gol realmente tranquilizou a parte técnica, tática, ofensiva, ou seja lá o que for da equipe do Sport Clube do Recife. E no segundo tempo, até que o Altos voltou pressionando um pouquinho. Eu até dizia na transmissão, nós estávamos juntos, João, que me surpreendia aqueles primeiros 6 minutos da etapa de complemento, onde o time do Altos terminou impondo, né, acuou um pouco o time do Sport, mas o Sport logo também se recuperou e retomou as rédeas da partida. Mas foi um pouquinho melhor do que o segundo tempo, na minha opinião. O Sport ontem teve algumas mudanças no time, né? O Alisson Cassiano foi titular, Lucas Jamon foi titular. Ontem o treinador Mariano Souza colocou também Christian Barleta como titular. E aí eu já começo a pensar aqui, Edinaldo, no time que o Sport vai colocar no Clássico. Só há um treinamento para ele definir o time. A delegação voltou hoje, amanhã tem um treino à tarde e vai ser o único treino para ele escolher que time ele coloca contra o Santa Cruz no próximo sábado no Arruda. Eu acredito, né? Ontem 3 jogadores ficaram de fora. Desses 3, um vai continuar no banco. Isso aí eu não tenho dúvida, que é o Fabinho. Fabinho vai voltar, mas vai ficar no banco. Mas Rafael Thierry, ele volta ao time titular. Se ficar bem, é titular o Thierry. Então a zaga sai Alisson Cassiano, entra o Thierry. Mas tem Fabrício Domingues. E por que eu tô levantando essa bola da questão do Fabrício Domingues? Porque Fabrício Domingues, eu acredito que é um jogador importantíssimo para o Sport, para dar um equilíbrio no meio-campo, para dar intensidade ao meio-campo. Você lembra do jogo do Sport contra o Fortaleza? Ele foi responsável também pela intensidade do Sport no meio-campo, ali ao lado do Felipe. Ontem o Sport estava até um pouquinho, não exposto, porque ele não saiu tomando pressão, né? Mas foi um time com muitos jogadores com características para jogar, né? Não de marcação. Tinha Alan, tinha Lucas Lima, tinha Gustavo Coutinho, tinha Romarinho, tinha Barleta. Muita gente do meio para frente. E falta ainda para um jogo do peso de um clássico, um cara com a maior pegada. E é Fabrício Domingues. Só que quem vai sair para Fabrício Domingues entrar? Essa é uma pergunta. Você pode responder simples. Ele vai ter que entrar, alguém vai ter que sair. Mas Barleta entrou bem. Romarinho é o titular. Gustavo Coutinho é titular. Lucas Lima é titular. Eu sinceramente acho que para o Fabrício Domingues entrar no time do Sport, não estou dizendo aqui se é minha preferência ou não, eu estou tentando imaginar o que o Sosso deve estar pensando. Ou ele vai tirar Alan Ruiz, e aí ele deixa o trio de ataque, ou ele vai ter que mexer em um dos dois, ou Romarinho ou Barleta. E vou ser muito sincero, hoje Barleta tem que ser titular. O Barleta surpreendeu tanto na estreia como no jogo de ontem. Como no jogo de ontem. Ontem ele foi
a melhor opção ofensiva do Sport Clube do Recife e conseguiu marcar os 2 gols da partida, né? Não gostei do Alan Ruiz, estava muito disperso. Acho que se houver alguma mudança, ele deve tirar ou Alan Ruiz ou Lucas Lima. Para botar o. Você acha que ele tira Lucas Lima? Eu acho. Veja, eu acho que tem 2 pessoas ali que ele não tira: Gustavo Coutinho e Lucas Lima. Qualquer outro, eu acho que ele pode tirar. Eu acho que ele poderia mexer ou no Alan Ruiz ou no Lucas Lima. Agora, se é que ele quer manter o Barleta, né? Se ele quiser manter o Barleta, que terminou se escalando a essas alturas, ele vai ter que ter essas opções, na minha opinião. Acho que é imprescindível a presença do Fabrício Domingues. Também acho. Esse tem que jogar. Também acho. Acho muito importante a presença do Fabrício para dar essa intensidade no meio campo. O jogador que ele não vai tirar é o Coutinho. O Felipe também, né? O Felipe não sai do meio de campo. Felipe ele gosta do Felipe. Ele tem uma certa predileção pelo futebol do Felipe. E encaixou ali com o Fabrício Domingues, né? Também. Os 2. Então, vamos lá. Kaique França, Pedro Lima, vai voltar à lateral direita. Thierry, Luciano Castanho e Felipinho. Felipe, Fabrício Domingues. Aí, meu amigo, ficam Lucas Lima. Eu vou botar o Lucas Lima porque o Lucas Lima não vai sair. Gustavo Coutinho. Então ficam 2, 4, 6, 8, 9. E 2 vagas para 3 jogadores: Romarinho, Alan Ruiz e Barleta. Alguém desses aí vai ter que sair para completar a escalação. Eu acho que hoje o Barleta tecnicamente está à frente do Romarinho. Ele ultrapassou o Romarinho naturalmente pelos jogos, né? Sem dúvida. O Romarinho ainda não fez grandes jogos. Ontem, né? Por exemplo, o Romarinho não fez um bom jogo. O Romarinho não fez um bom jogo ontem. O Barleta não. O Barleta fez gols. O Barleta mostrou categoria. Agora, eu tô falando isso me baseando que o Sosso, ele queira manter o que deu certo contra o Fortaleza, o que deu certo contra o Trem, aquela formação que foi melhor utilizada pelo Sport. Agora, se ele quiser voltar a jogar com aquele esquema com 2 pontas, um centroavante e um meia de fato, aí ele vai tirar o Alan Ruiz. Porque aí eu acredito o seguinte, aí ele coloca Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Gustavo Coutinho, Romarinho e Barleta. Mas se ele quiser continuar naquela outra formação, vai ficar entre Romarinho ou Barleta. E aí, meu amigo, hoje o Barleta está se escalando, né? O Sport terminou esse ano investindo muito no Agora veja que são como diz o ditado aí, dores de cabeça boas, né? Boas. O Sport esse ano ele investiu muito na parte ofensiva, né? Foram 15 contratados ou 16? 16 contratados. Desses 16 contratados, me parece que são 8 atacantes. Veja, de todos os atacantes aí, eu acho que só um que ainda não desabrochou, que é o Pablo Diego. Mas o Arthur Kaique, em algum momento, né, no início ali, ajudou em alguns jogos, mas muito pouco ainda, é claro. Muito pouco. Eu acho que os 2 não desabrocharam. O próprio Tite Ortiz é pouco tempo ainda que tá aí, ainda não desabrochou. Mas do resto, todo mundo tá bem, né? Ele tem ali uma briga boa no setor ofensivo, porque você tem nomes de peso, né? Você tem nomes de peso: Lucas Lima, Gustavo Coutinho, Romarinho, Barleta, Zé Roberto. Zé Roberto vai ficar no Sport por mais tempo, tá? Inclusive até 2025. Ele está se desvinculando do Fortaleza. Ele conseguiu na justiça sair do Ceará. Aliás. E vai continuar no Sport até 2025. Eu acho uma boa, porque é muito inteligente o Zé Roberto. Você pode pensar assim, hoje o Gustavo Coutinho é titular. Agora o Zé Roberto é muito importante ter no elenco. É um bom jogador. Então você tem muitas opções nesse setor ofensivo do Sport para poder trabalhar uma escalação. Que evolução, né, Dinaldo? Porque ano passado a gente ficava discutindo entre Labandeira ou Edinho, né? Era o tempo todo, né? Era uma diferença agora de opções, e ninguém conseguia segurar aquela titularidade. Hoje você bota um Lucas Lima, ele tenta segurar a posição, você bota um Romarinho, se bem que o Romarinho ainda está deixando muito a desejar, mas todos esses atacantes, né? O Alan Ruiz, o próprio Alan Ruiz. Então o Sport tem muitas opções, gente. São mais de 8 atacantes contratados e todos brigando pela posição, o que é um bom problema para o treinador Mariano Souza. Agora eu acho que ele tem que se mirar naquele jogo contra o Fortaleza. Eu também acho. Sem dúvida nenhuma. Eu também acho. Agora, foi a melhor atuação do Sport. Nesse sentido, aí vai ficar uma interrogação. Porque se ele mirar no modelo de jogo do Fortaleza, né? Fica Romarinho ou Barleta. E ele gosta do futebol do Romarinho. Eu gosto do futebol de Romarinho, eu acho que é um jogador importante. Agora,
se futebol é momento, o Barleta tem que ser titular e o Romarinho vai ter que ir pro banco. Pois é. Se ele quiser manter o modelo de jogo, né? Pois é. Agora, como tem sempre uma surpresa, será que para esse jogo vai ter surpresa também? Não, agora a surpresa que ele pode fazer é entrar sem nenhum volante. Porque não tem mal o que fazer, né? De surpresa. Não entraria ele já com o Felipe, por exemplo. Já fez várias alterações, né? Pois é, o Fabrício Domingues está... Ou o Fabrício Domingues não jogue, que ainda eu não acredito. Inclusive, ele foi preservado já para jogar nesse clássico. Mas a atuação dele foi tão boa contra o Fortaleza. Não, sem dúvida. O Fabrício é importante. Imaginar. E acho que ele ajudou o Sport no clássico contra o Santos, inclusive, quando ele entrou na ponta direita. Mas ele quando foi para a cabeça de área... Foi. Né? Quando entrou... Mas quando foi para a cabeça de área também tem ajudado bastante, né? Bom, é isso. Zé Roberto também continuando no Sport. E o STJD marcou o julgamento do Sport naquele caso do ataque à delegação do Fortaleza, promovido por bandidos, para terça-feira. Então, terça-feira a gente vai saber se o Sport vai conseguir reverter essa punição ou se essa punição vai ser ampliada, né? E por incrível que pareça, até agora ninguém foi para a cadeia. É uma vergonha isso pra gente. É lamentável, lamentável. Até agora, minha gente, depois daquele atentado terrorista, ninguém foi preso. Eu sempre digo aqui, a gente respeita essa questão do segredo de justiça nas investigações, mas a sociedade precisa de uma resposta. Até agora, nenhum cara desses foi preso. É lamentável, é lamentável. E o Brasil inteiro está cobrando soluções. Todo mundo está esperando essa resposta. Inclusive o Sport, né? Inclusive o Sport, porque ele não podia fazer o papel de polícia na rua, né? E ele precisa disso também, até como para usar de argumentação no STJD, né? Enfim. E precisamos de coisas objetivas, né? Que resolvam o problema. Isso. Ficar com esse negócio de reunião para cá, reunião para lá, conversas, notinhas, lamentações, isso não leva a nada. Torcida única, esse negócio de punir o clube porque agrediram uma delegação na rua, né? Tem que prender quem está fazendo isso, né? Não ficar com essa questão. Bom, a gente vai ouvir o que disse o Mariano Sosso ontem na entrevista coletiva sobre o clássico contra o Santa Cruz. Eu acho que a dinâmica de jogo vai mudar muito, principalmente por o campo de jogo. Eu reconozco a importância desse jogo, mas clássico, nós tentaremos, como sempre, impor condições, interpretando o valor que tem esse jogo para nós, para nossa torcida. A partir de amanhã vamos a desenhar o jogo do dia sábado. Bom, aí a participação do técnico Mariano Sosso. Eu perguntei a uma fonte no Sport sobre a arbitragem do clássico. O Sport já se posicionou contrário à arbitragem pernambucana, né? Solicitou, inclusive, e a federação até alegou injustificável o pedido do Sport. Uma fonte do Sport me disse o seguinte: já está posto o nome do Diego Fernando. Então, o Sport não vai se posicionar em relação ao nome do Diego Fernando. O Sport já se posicionou que queria a arbitragem de fora. Agora, especificamente sobre o árbitro, o Sport não vai se posicionar antes do jogo e o Sport deseja serenidade ao árbitro para que ele possa fazer um grande trabalho. Foi o que disse uma fonte lá no Sport em relação ao árbitro da partida que foi escolhido hoje. São 7 os árbitros, né? São muitos árbitros, né? Diego Fernando, Clóvis Amaral, experientíssimo, tá bem entregue, né? Um bom bandeirinha. Fernando Antônio, Thiago Nascimento é o 4º árbitro, Diego Cavalcante, o 5º árbitro, José Washington é o VAR e ainda tem o Ricardo Chianca, que é o auxiliar de vídeo. Ok, valeu, João. Valeu, Edinaldo. E o torcedor acaba de acompanhar aqui na Rádio Jornal, aqui dentro do Bola Rolando, a quinta-feira rubro-negra. São 18h49.